Bom dia, quarto ano. Vamos iniciar mais uma aulinha de ciências. Nós vamos iniciar hoje, gente, com as correções da última aula, né? Das atividades das últimas aulas que ficaram pendentes. As correções é aí no livro, na página 83 a 85 e nas páginas 92 e 93, certo? E hoje nós vamos falar também, gente, sobre o solo. Vamos entender aí sobre algumas características de algumas rochas, rochas magmáticas, sedimentares, rochas metamórficas. Vamos falar também um pouquinho sobre os rumos, né? Sais minerais, a permeabilidade do solo e a influência disso com relação às plantações. Alguns tipos de solo, como o solo arenoso, calcário, argiloso e o solo rumífero. E vamos falar também sobre a poluição do solo, né? Quais são as consequências que a poluição do solo ela causa no cotidiano, né? E o que é que causa essa poluição, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o lixo, sobre os agrotóxicos, vamos falar sobre o saneamento básico e vamos falar também sobre algumas alternativas que nós podemos tomar para evitar o desperdício, consequentemente a produção excessiva de lixo e a poluição do solo que é causada pelo uso excessivo de alguns materiais que causa essa produção excessiva de lixo, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida que surgir, que vocês tiverem com relação à atividade ou com relação à explicação, a tia está à disposição para tirar, tá certo? Beijo, meus amores. Vamos lá, quarto ano. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 83 à página 85 e das páginas 92 e 93, certo? Todo mundo prestando atenção aí. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O ar está sempre em constante movimento? Verdade, né? O vento tem sempre pouca velocidade? Falso. A gente sabe que tem ventos que são muito fortes, que são chamados aí de, como a gente viu, de ciclones, furacão, tufão, né? Vento é o ar em movimento? Verdadeiro. O ar está sempre parado? Falso. E uma das características do ar é a expansão? Verdadeiro, né? Vamos lá. Observe a imagem e responda. Que tipo de vento você vê na imagem? Como você percebeu? O vento aí, gente, é o alísio, porque é o vento adequado para a prática de esporte, como asa delta. É uma sugestão de resposta. Isso não quer dizer que vocês tenham que responder exatamente assim. Tem que ser parecida a resposta, tá certo? Letra B. Explique como acontece o vento observando a imagem, né? Ocorre devido a um efeito ocasionado pelo movimento de rotação da Terra. Viu? Letra C. Como esse tipo de vento beneficia o homem? Essa é uma resposta pessoal. Mas, espera-se que vocês respondam da seguinte forma, né? Na navegação, em esporte como o windsurf e asa delta, e no lazer, empinando pipa, né? São esses os benefícios. Número 3. Leia as afirmativas e escreva a legenda, perdão. O asteriscozinho para certo e o hashtag para errado. A. Brisa é um vento forte e violento? Errado. B. O furacão sopra em forma de espiral? Certo. Letra C. O vento enfurecido causa transtorno na natureza? Certo também. A biruta é o único instrumento que indica a direção do vento? Falso. Além da biruta, nós temos outros, né? Como o anemômetro e o catavento também, né? E o vendaval chega a atingir 150 km por hora? Verdadeiro. A resposta de número 4 era uma resposta pessoal, tá certo, galerinha? Onde foi feita pesquisa. Veja a cena abaixo. O que tirou o chapéu da cabeça da menina? O vento, né? Inclusive, ele tá um ventinho aí bem danadinho, né? O que é o vento para você? É uma resposta pessoal também, viu? Observe a imagem e responda a pergunta abaixo. Qual é a utilidade da biruta nesses locais? A biruta é um equipamento que ajuda no controle da chegada de aviões e barcos ao locais de destino e da saída desses locais. E ela indica a direção do vento, né?
Agora nós vamos à atividade aí na página, vamos lá, 92. O que você compreendeu por poluição do ar? É uma resposta pessoal também, né? Considerando o que foi estudado, número 2. De que forma a poluição do ar afeta a saúde? Então, causando doenças respiratórias, irritação nos olhos, problemas de alergias, intoxicação, entre outros, né? Número 3. Escreva 2 atividades humanas que podem contribuir para a poluição do ar. As queimadas, a utilização de veículos, depósito inadequado do lixo, entre vários outros, né? Cite 4 doenças transmitidas pelo ar: meningite, tuberculose, gripe e rubéola. 5. Realize uma pesquisa e escreva o nome das cidades mais poluídas do Brasil. Então, gente, Rio de Janeiro, Cubatão, Campinas, São Paulo, Curitiba e São José dos Campos são as cidades mais poluídas do Brasil. Responda o que se pede. O que provoca a poluição do ar? Poluentes emitidos pelas indústrias, pelo escapamento dos automóveis, nas queimadas e na decomposição do lixo. Letra B. Por que a energia eólica é considerada uma energia limpa? Porque não causa danos à natureza e nem ao meio ambiente, né? A energia do vento. Leia a historinha. Antônio mora em uma casa muito grande, com um quintal enorme, onde tem um pomar com muitas árvores frutíferas. As árvores deixam cair muitas folhas e ele as recolhe e faz uma fogueira para se livrar delas. Todas as vezes que Antônio faz essa fogueira, a fumaça se espalha pelo ar e incomoda todos os vizinhos. De acordo com o que você estudou, o que você pode achar da atitude de Antônio, né? A atitude de Antônio está errada, né, gente? Pois, agindo assim, ele polui o ar. E, além de tudo, ainda incomoda os vizinhos. Observe a imagem. Existe algum risco de transmissão de doença entre as crianças? Explique. Sim, pois através do espirro, você vê que o menininho aí da direita está espirrando, né? Através do espirro, micro-organismos causadores de doenças podem ser dispersos no ar e contaminar a outra criança. Número 9. Você estudou que podemos reduzir a poluição do ar tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Escreva apenas 3 delas. Então, sugestão de resposta: criar combustíveis que poluam menos o ar, colocar filtros nas chaminés das fábricas, evitar o desmatamento e evitar também as queimadas, não é mesmo? Então, finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o solo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o solo. A Terra, ela tem sua estrutura dividida em 3 camadas, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo, como a gente pode ver aí na imagem. A litosfera, gente, é a camada sólida da Terra, que é formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. Na parte externa da litosfera, encontramos as rochas e os solos, que cobrem toda a superfície da Terra. O solo é a camada mais superficial da litosfera, que é formado por pequenas partículas de minerais. Nessa camada, há circulação de ar e de água, e por isso existe a existência de vida, né? O subsolo é a camada localizada logo abaixo do solo. Então, o solo é a camada onde nós estamos inseridos, né? As rochas, vamos falar um pouquinho das rochas. Existem vários tipos de rocha que se diferenciam em sua origem, né? Nós vamos ver algumas a seguir. Tem as rochas magmáticas, gente. As rochas magmáticas são rochas originárias do resfriamento do magma dos vulcões na superfície da Terra. O granito e o basalto são rochas magmáticas. Após o granito ser polido, é usado na confecção de pisos, pias, lavatórios, entre outros. E o basalto é usado basicamente para fazer calçamento de ruas. As sedimentares, né? São rochas originadas com o passar do tempo através do acúmulo de matérias que foram erodidos, né, de outras rochas magmáticas e metamórficas, né, e que sofreram sedimentação. O arenito é uma rocha
sedimentar muito usada na construção civil, né? Aquela areia. E as metamórficas, que são formadas pela transformação das rochas magmáticas e sedimentares, que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. O mármore, gente, é uma rocha metamórfica e é usado na confecção de pisos, escadarias, pías, mesas, entre outros. Essa rocha também é usada em obras de arte. A erosão do solo, né? A erosão do solo é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas, dos ventos, das águas, dos rios, entre outros. As partículas que compõem o solo são deslocadas de seu local de origem para áreas mais baixas no terreno, né? O processo de erosão ele pode ser classificado em erosão pluvial, que é pela ação das chuvas, erosão fluvial, que é pela ação das águas dos rios, erosão eólica, que é a ação dos ventos, erosão glacial, que é pela ação do gelo, erosão química, que são alterações químicas nas rochas, por fatores como calor, frio, ação de seres vivos, e erosão antrópica, que é a causada pelo homem, né? A erosão ela tem se intensificado pela ação do homem, pois ele tem modificado o meio natural de forma desastrosa, né? Um exemplo da ação ruim do ser humano é a erosão observada em certas praias da região do sul do Brasil, que se reflete na mudança dos locais de desova das tartarugas, gente. Foi constatado que elas mudam seu ponto de desova quando a praia está alterada, né? Então, se foi alterada pelo homem, elas acabam mudando de local para a desova. Os fatores que contribuem para essa modificação são o desmatamento, as queimadas e a urbanização, né? Que é a chegada do homem, a invasão do homem naquele território. E o avanço da erosão, ele resulta em uma série de problemas socioambientais, como o deslizamento, enchentes, morte de espécies da fauna e da flora, redução da biodiversidade, perda de nutrientes do solo, entre outros danos naturais e econômicos. Nós podemos proteger o solo contra a erosão tomando algumas atitudes, como, por exemplo, preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções, utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento, né? O solo, ele foi sendo formado há milhões de anos, exposto a mudança de temperaturas e a ação da chuva, do vento, do calor e de seres vivos, da água dos rios e das ondas do mar. Tudo isso foi aos poucos fragmentando as rochas e provocando transformações químicas. E é dessa mesma maneira que está continuamente remodelando-se, né? As rochas, elas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. E esses pequenos grãos, eles têm também uma mistura de restos de seres que morrem, como animais e vegetais, né? Aí nós temos nessa primeira imagem, chuva e vento desintegram a rocha. Na segunda tem líquens e plantas se instalam. Líquens são associações entre uma espécie de alga e uma espécie de fungo. Na 3 aí, as raízes das plantas atuam na degradação das rochas e a sua decomposição contribui para a formação do solo. E na última, forma-se uma camada de solo capaz de sustentar as plantas. Nessas partículas, inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, os organismos desses seres vivos se decompõem, formando a matéria orgânica que ficará junto às partículas de rocha, enriquecendo o solo dessa forma, né? O mesmo acontece com os organismos dos seres vivos que vivem sob a superfície. Depois que esses morrem, seus organismos se misturam ao solo e passam a fazer parte dele. E essa mistura é conhecida como humus. O humus, ele é um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas, né? A quantidade de humus ela está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele é. Então, quanto mais animais
morreram e se desintegraram naquela região, mais fértil é o solo. Os sais minerais, gente, são importantes para a formação dos nutrientes necessários para ao desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidades adequadas são bastante férteis. O clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo, pois água, vento ou calor em excesso podem diminuir, né? Vamos falar um pouquinho sobre a permeabilidade do solo, né? Permeabilidade é a propriedade do solo que permite que a água ultrapasse. Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. A água, quando escoa através de um solo mais granular, como a areia, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo, né? Nos solos mais ricos em matéria orgânica, vegetal, a presença de minhocas facilita o escoamento e o arejamento do mesmo. Já nos solos mais finos, como a argila, acontece o contrário. A água não ultrapassa com facilidade. Então, nós podemos concluir que esse tipo de material é o ideal para impedir a passagem de água em alguns lugares. São próprios para a construção de barragens, pois apresentam baixa permeabilidade contendo o fluxo da água. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de solo, gente. A maioria dos solos ele é formado de areia e argila, vindas da fragmentação das rochas e de restos de plantas e animais mortos, né? Como a gente falou anteriormente. Os solos eles são classificados dependendo da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcário e humus. O solo arenoso é aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média, né, normal. Ele contém cerca de 70% de areia. Ele seca facilmente porque é muito poroso e permeável. Deixa a água passar com facilidade. Exemplo é o solo da praia. O calcário, ele possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco ou amarelo que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinado à agricultura. É permeável. Com ele faz cimento, gesso, cal. Exemplo são as minas de calcário. O solo argiloso possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. A argila é formada por grãos menores que os de areia, o que torna o impermeável. Além disso, esses grãos estão ligados entre si, retendo água e sais minerais, em quantidade necessária para a fertilização do solo e o crescimento das plantas. Mas, se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado, cheio de poças após a chuva, né? A água em excesso nos poros do solo compromete a circulação de ar e o desenvolvimento das plantas fica prejudicado, né? E é conhecido como aquele solo massapê, sabe? Aquele atoleiro, né? E um exemplo são nos pântanos, tem esse tipo de solo nos pântanos. E o solo rumífero possui uma quantidade maior de humus, né, que os outros tipos de solo. E por isso ele é bastante fértil. O humus ele ajuda a reter a água do solo, que se torna poroso e com boa aeração, né? E através do processo de decomposição dos organismos, ele produz os sais minerais necessários às plantas. E é também chamado de terra preta. Exemplo, matas e florestas, né? Algumas matas e florestas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição do solo, né? A poluição do solo, ela causa várias consequências. A esterilização, né? Torna improdutível, né? Uma dessas consequências é a esterilização, que é torná-lo improdutivo. A contaminação do solo, a diminuição da flora e da fauna e a contaminação das águas subterrâneas também. A morte de seres vivos que vivem e se alimentam do solo, entre outros. Tudo isso a poluição do solo causa, né? São consequências da poluição do solo. Ela ocorre pela contaminação através de substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. O homem é o grande responsável pela poluição do solo. E as principais causas da poluição do solo são o lixo, né? O acúmulo de lixo sólido, como embalagem de plástico, papel e metal e de produtos químicos provenientes de resíduos do lixo.
E agrotóxicos, né? O uso dos agrotóxicos em plantações, né? Quando utilizados de maneira indiscriminada, muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e os animais. Quando ingerimos esses alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicação e até o surgimento de doenças, né? Os aterros sanitários são os locais... São os locais onde os resíduos urbanos são compactados e depositados, né? O local deve ser bem escolhido, pois é preciso ter bastante cuidado com os lençóis freáticos ou subterrâneos e estar distante da população, para que não haja nenhuma contaminação. Em geral, gente, nos aterros não há qualquer forma de tratamento ou reciclagem do lixo. Embora o fundo e os lados sejam vedados com material impermeável, os resíduos que são aterrados e o líquido produzido pelo próprio lixo, aquele chorume, podem penetrar no solo, contaminando o mesmo, né? O saneamento básico, né? É o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. Além de tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos e limpeza pública, a coleta de lixo, gente, também faz parte do saneamento básico. O lixo, também chamado de resíduos sólidos urbanos, é formado por restos do que se consome em casas, lanchonetes, escolas e fábricas e etc. Quando exposto ao ar livre, o lixo serve de alimento para moscas, baratas e ratos, né? E outros transmissores de doenças. Por isso é necessário colocá-los em recipientes adequados e bem tampados. E caso não se tenha onde depositar, deve-se enterrá-los, né? Evitando o desperdício. O lixo, ele continua existindo, né? Depois que o jogamos na lixeira. Não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir essa produção. E como fazer isso, né? Reduzindo o desperdício, reutilizando sempre que possível e separando os materiais recicláveis para cada coleta seletiva. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso no nosso município porque nós não temos coleta seletiva, né? O papel, o plástico, o metal e o vidro, ele pode ser transformado pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. E esse tipo de lixo é chamado de lixo, chamado de inorgânico. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar primeiro sobre o lixo orgânico, né? O lixo de origem orgânica, como restos de alimentos, folhas secas, cascas de frutas e de verduras, pode ser utilizado como adubo para as plantas. O lixo tóxico, como pilhas, baterias e tintas, eles têm que ser retirados, recolhidos, porque causa uma poluição muito grande do meio ambiente. E o lixo hospitalar, que é um lixo altamente tóxico, não pode ter contato direto com o ser humano de jeito nenhum, pois é um lixo altamente tóxico, podendo transmitir inúmeras doenças. Então é isso, meus amores. Nós finalizamos aqui mais uma aulinha de ciências. Atenção na correção, na explicação. A atividade está no livro de ciência nas páginas 100, 101 e 102 e nas páginas 106, certo? Respondam, que nós tenhamos uma semana abençoada, uma boa aula e bons estudos. Qualquer dúvida, a tia Raine está à disposição, tá certo? É só entrar em contato. Beijinhos, meus amores.